Consciência e paz começando. Existe uma dificuldade muito comum entre os profissionais que lidam diretamente com a alma humana, psiquiatras, psicólogos, sacerdotes. E a dificuldade é que nós temos sim alguns sinais, algumas dicas de expressão facial, atitudes ou gestos corporais que nos apontam, claro, para um caminho às vezes perigoso que o paciente esteja escolhendo contra a própria vida ou contra a vida de outra pessoa. São sinais. Agora, não fica muito tão claro assim quando o assunto é a nossa dimensão material. A nossa dimensão material a gente está enxergando e às vezes a gente está tocando, apalpando, né? O médico, quando vai fazer o exame da palpação, ele consegue, na ponta dos dedos, identificar algumas anomalias, deformidades, vamos dizer assim, já pela experiência do tato, quando ele nos toca. Fisioterapeutas também conseguem, né? Um problema no dente. Tiram uma radiografia, um raio-x, você consegue ver lá o que está acontecendo por dentro. Abra a boca. Coloca uma câmera por dentro. Medicina, odontologia, estou falando exemplos assim mais claros, né? Agora, o que se passa na mente, o que se passa na alma de um ser humano, fica muito mais difícil, né? Existem casos, por exemplo, que aparentemente a pessoa diante de um sacerdote ou de um psicólogo ou psiquiatra está muito bem, fala muito bem, está muito coerente, não emite nenhum sinal de que por dentro esteja ocorrendo uma confusão, uma perturbação ou um desespero. Tem gente que consegue disfarçar bem. E às vezes o profissional não percebe e diz assim, a pessoa está boa, está alta, está liberado, podemos encerrar o tratamento, a orientação foi clara, vira as costas, acontece uma desgraça com a pessoa, com o paciente. Numa atitude de desespero que às vezes não aparece. A gente não enxerga pensamento. Não dá para tirar uma radiografia do sentimento. Então, essa seria a maior dificuldade e uma das maiores angústias com quem lida com a alma humana. E tem mais, né? Os considerados sociopatas, psicopatas, condutopatas, né? Que não tem nenhum sentimento de arrependimento, não tem sentimento de culpa, não tem remorso, faz maldades e continua fazendo, não há arrependimento, não há reconciliação, também acaba sendo um mistério para a ciência e para a religião. Não há psicoterapia que resolva, não há medicação que melhore, não há oração, não há exorcismo que consiga reverter essa situação. O que será que tem na mente dessa pessoa? É uma outra dificuldade, né? Então, eu falei de situações comuns, eventos normais, naturais, dos quais a gente não consegue enxergar com muita clareza assim, e agora estou falando de um caso extremo, que é da condutopatia ou sociopatia, né? São, só para falar assim, de casos mais chocantes, vamos dizer assim. E os casos mais simples também, você está conversando com a pessoa, está sorrindo para você, bom dia, por dentro, às vezes está querendo e não deixa passar, né? Como lidar com isso? Difícil, né? Difícil. Essa é a dificuldade, por isso que é importante analisar o contexto
de toda a história, porque aí sim a gente consegue observar melhor os sinais das expressões corporais, do tom de voz, da atitude, da postura, enxergando melhor os sinais, conseguimos ter uma ideia melhor de um subsequente comportamento.